O corpo do homem muitas vezes apresenta sinais de que a ereção está começando a falhar e que vai eventualmente progredir para uma disfunção erétil. E por desconhecimento, muitos homens ficam vivendo a vida tranquilamente, sem se preocupar com isso, e acabam perdendo o tempo, o timing correto para buscar ajuda e impedir que esse problema progrida. Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 sinais de que a sua ereção está começando a ficar mais fraca. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual nos Estados Unidos e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, peço que se inscreva agora mesmo, ative aqui as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos e deixe seu like, que vai ajudar com que esse vídeo alcance um número cada vez maior de homens para a gente virar esse jogo e acabar com os preconceitos e tabus com questões de performance sexual masculina. Então, gente, a ereção é um fenômeno complexo que envolve um funcionamento adequado de vários sistemas do nosso corpo. Então é necessário que haja um bom fluxo sanguíneo, um bom bombeamento de sangue pelo coração e pelos vasos sanguíneos. É necessário que o sistema neurológico esteja íntegro para que você receba o estímulo, processe o estímulo e que esse estímulo se converta em uma melhor rigidez. E também é preciso que a parte hidráulica do seu pênis, que são os músculos internos que se enchem de sangue, as câmaras da ereção, que são os corpos cavernosos, também se enchem de ereção. Então, primeiro sinal de que pode haver uma desregulação nesse processo é quando você começa a ter uma dificuldade excessiva para ter ou para manter uma ereção. Então veja, apesar de toda essa complexidade, o fenômeno da ereção ele é altamente espontâneo. Você, sem menos imaginar, ao mínimo estímulo, em alguma época da sua vida, você tinha boas ereções que eram sustentadas e que você não tinha preocupação alguma para que isso acontecesse ou para que você tivesse uma boa performance. Só que muitas vezes começam a aparecer indícios que você começa a responder de forma mais lenta, que você sente aquela dificuldade, você tem o mesmo estímulo de sempre, você está relaxado, você está com vontade lá de começar uma relação, mas o pênis não responde de forma costumeira, da forma que ele sempre respondeu. Então essa dificuldade, gente, ela na verdade ela é um precursor da disfunção erétil. Na verdade a própria disfunção erétil ela é definida como uma dificuldade persistente que impede você de ter uma ereção e impede você de penetrar. Só que antes de você começar a ter as falhas propriamente ditas, pode haver essas dificuldades, você sentir que está lutando e o mesmo estímulo não responde da mesma forma em você, então esse é um sinal para ficar atento. O segundo sinal é quando você começa a perder o quesito de rigidez, ou seja, ter ereções menos duras. Então de uma forma mais simples, o sujeito costuma graduar sua ereção como uma ereção boa, ereção meia bomba e sem ereção. Só que a ereção, gente, não é uma questão de preto versus branco, é uma variável contínua. Então a pressão, à medida que o sangue vai aumentando lá dentro, o acúmulo de sangue, a pressão vai progressivamente aumentando. E isso é uma variável contínua, então eu costumo graduar a ereção numa escala decimal, de 0 a 10. Então a ereção em estágio inicial começa na nota 1, 1 em 10, vai aumentando para 2, 3, até chegar no 6, 7, 8, 9, 10. Geralmente, se o sujeito tem uma ereção nota 6 ou mais, ou seja, 60% ou superior de ereção, o sujeito é capaz de performar, é capaz de penetrar. Só que muitas vezes o sujeito que está penetrando, ele está tocando a vida sem maiores preocupações. Porém, se ele tinha uma ereção nota 10, 100% de ereção, e ela começa a cair para 9, depois para 8, depois para 7, não precisa você esperar chegar a uma nota 5, 4 e 3 que você está broxando para você começar a entender que a sua rigidez está ficando diferente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que uma rigidez menos intensa, muitas vezes você percebe que o seu pênis não costuma ficar no tamanho que ele sempre ficou, que a cabeça, a glande não se enche plenamente como se enchia antigamente. Então isso já deve ser um indício para você de que algo pode não estar bem. Não precisa esperar broxar literalmente para começar a tentar reverter esse processo. Um terceiro sinal é uma contração exagerada do pênis no estado flácido. Então o sujeito começa a se queixar que o pênis diminuiu quando ele está mole. Lembre-se, dentro do pênis existe um músculo que funciona como uma esponja que contrai e relaxa. Então muitas vezes você vai começar a perceber que o seu pênis ele está como se fosse uma mola mais contraída, mais do que o normal.
Isso indica que há uma predominância do sistema simpático, ou seja, os hormônios de estresse, como a adrenalina e o cortisol, estão agindo de uma forma mais acentuada e fazendo com que o pênis, mesmo em repouso, ele fique mais contraído. O que acontece é que se você chega para uma situação de preliminar, para uma situação de sexo, e ele está muito contraído, aumenta a chance de você não conseguir expandir, não conseguir abrir o fluxo de sangue para que ele fique duro. Isso muitas vezes precede, né? São sinais que mais à frente o sujeito pode falhar e pode desenvolver a disfunção erétil. Felizmente o que eu digo para vocês é que essa contração muitas vezes ela é momentânea. Com um adequado acompanhamento e ajuste de situações, isso é reversível. Isso não costuma ser uma coisa permanente na maioria dos casos, mas é muito importante que isso seja mais bem investigado. Um quarto sinal é a diminuição do número, ou seja, da frequência das ereções espontâneas. Então é muito comum o sujeito ter ereção ao acordar, ter ereção às vezes quando está com vontade de ir no banheiro, ter uma ereção às vezes por motivo algum, né? Ao você usar uma calça mais apertada, que existe ali uma compressão, uma manipulação mínima ali do seu pênis, pode haver ereções espontâneas. Isso aí é um sinal de uma excelente saúde do seu pênis. Quer dizer que o mecanismo de ereção está preservado, que a parte neurológica, os nervos estão em bom funcionamento, o fluxo de sangue está ok e o músculo está respondendo de forma adequada. Então, antes de o sujeito falhar, é comum que haja uma diminuição na frequência e na intensidade desses eventos. O sujeito começa a não acordar mais com ereção, às vezes passa semanas, né, quando o sujeito não tem uma vida sexual muito ativa, passa semanas sem ver o pênis duro. E isso é um sinal que pode haver algum problema nesse mecanismo, pode haver até uma alteração hormonal, uma diminuição na testosterona que pode preceder e levar a problemas de ereção. E o quinto e último sinal que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje é a diminuição do interesse sexual, diminuição do desejo. Esse aí é um sintoma um pouco mais oculto, porque quando o sujeito está funcionando bem, existe sempre uma tendência a querer mais sexo, a buscar o sexo, já que primeiro, ele performa bem, ele traz prazer e se conecta melhor com a parceira e isso traz uma grande satisfação pessoal e aquela sensação de homem, se sentir pleno. Quando ele, de certa forma, percebe que a ereção, mesmo de forma inconsciente, começa a piorar, existe um mecanismo de defesa do nosso ego que tende a evitar situações constrangedoras, situações que trazem uma certa dúvida e preocupação no homem. Então, se você está com menos desejo, menos motivação para situações que antes eram sexualmente estimulantes para você, pense com carinho que pode ser já um sinal que a sua ereção já não é mais a mesma. E muitas vezes isso faz com que o homem que está fugindo, está na fase de negação, não procure ajuda e a situação só piora. Mas aí você pode perguntar, mas doutor Eduardo, e agora o que fazer? Percebi que a minha ereção está fraca, como que eu reverto isso? O primeiro passo é estar atento e o quanto antes você buscar ajuda. Eu costumo recomendar a avaliação periódica com o médico para ver questões da sua saúde. Eventualmente, se você sentiu que a ereção está mais fraca, procure um especialista, procure um urologista para uma avaliação um pouco mais aprofundada. E certamente, se você chegar cedo, ou seja, quanto mais cedo você procurar ajuda, mais fácil vai ser reverter o problema e retornar à sua performance de antigamente. Outra opção que você pode fazer, e é um convite que eu quero te fazer, é participar da jornada Máquina de Prazer, que é o meu evento 100% online e gratuito, onde eu apresento um caminho, de forma natural, sem medicamentos, para o homem conseguir melhorar o fluxo de sangue, conseguir fortalecer a rigidez, trazendo de volta a confiança e a performance de antes. Então, quem quiser participar aí da Jornada Máquina de Prazer, é só clicar no link que vai ficar fixado aqui no primeiro comentário e lá vocês vão ter acesso à minha metodologia natural para ajudar os homens na hora H. Meus amigos, então, meu grande abraço. Se você ainda não deixou seu like, deixe agora mesmo para fortalecer esse vídeo. E fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.